Mateus capítulo 5, verso 33, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos, é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração novamente. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos auxilia, Senhor, mais uma vez, nesta manhã, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar para compreendermos a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa esmagar as nossas falsas convicções, o nosso orgulho, possamos ser humilhados como pecadores que somos, e que o Teu Santo Espírito possa nos restaurar, nos modelar, nos formar a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Com humildade, Senhor, sobre um tema que fala a respeito daquilo que nós falamos, nós pedimos o Teu auxílio. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, nós chegamos então hoje à 40ª exposição de Mateus e a quarta das 6 antíteses, dos 6 exemplos e contradições a falso ensino, onde o nosso Senhor expõe aquela linha que nós chamamos de um sentido básico central da lei. E esse sentido básico central que permeia toda a lei, cujos exemplos têm sido ventilados pelo nosso Senhor nessas 6 antíteses, eles contrapõem a interpretação de Jesus, aquele pelo qual a lei foi feita, com a tradição dos religiosos, com a tradição errônea e propositadamente casuísta dos fariseus. Nós temos utilizado e vamos continuar utilizando 3 princípios como um método tanto interpretativo quanto expositivo da lei, a saber, o alcance da lei, o espírito da lei e, por fim, o objetivo da lei. Muitas versões bíblicas, talvez a versão que os senhores estão usando, elas utilizam-se para separar parágrafos, perícopes, de subtítulos, né? Para fazer essa separação em seções, em subseções. E é comum nós encontrarmos, a respeito desse texto, algum subtítulo como Jesus proíbe juramentos, ou da proibição de se jurar, ou da proibição de juramento, ou algo semelhante. Nós devemos, em primeiro momento, afirmar que isso é um erro. Não é o que o texto está dizendo. E devemos lembrar também que esses subtítulos, obviamente, não fazem parte do texto inspirado, né? Foram colocados, diagramados para facilitar o estudo, às vezes atrapalha, por homens. Assim como os senhores sabem, os versículos, os capítulos não estavam no texto original. É importante também notar que as palavras que Jesus se refere, esses termos, eles não se encontram desta forma, de forma exata, em nenhum lugar do Antigo Testamento. Há uma série de versos que normalmente são utilizados, né, para se associar com o que Jesus está falando aqui, que fala a respeito de juramento, de aquilo que for prometido que seja feito, que não seja utilizado o nome do Senhor em vão, todas essas coisas, mas da forma que o nosso Senhor fala aqui, coloca aqui, expõe aqui, né, ouvistes o que foi dito, não se encontra em lugar nenhum. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jesus não está corrigindo a lei,
que Jesus ele não está contrapondo a lei, mas o que ele está fazendo é dando ilustrações do sentido da lei e corrigindo aquilo que os líderes haviam perpetuado e já havia caído no senso comum, como se a lei dissera tal coisa. A lei mosaica, senhores, ela proibia juramentos irreverentes, ela proibia o uso leviano do nome santo do Senhor e ela proibia a quebra de votos. São três coisas que a lei proibia e que está envolvido nessa situação que Jesus está falando. Mas notem, exatamente como ele falou, não é o ponto. Sendo assim, proibir juramentos irreverentes, nós devemos entender que difere muito de se proibir toda espécie de juramento, como os subtítulos às vezes trazem e como algumas pessoas entendem. Vários grupos, eles pegam esse texto de maneira literal. É interessante que poucos versos atrás eles não pegam de maneira literal o cortar mão, arrancar olho, essas coisas. Mas aqui eles tomam de forma literal e acabam demonstrando mais zelo pela letra da lei, pelos termos, pelas palavras, do que pelo seu espírito. O que significam essas palavras, né? Nós vemos desde da Reforma Protestante o grupo radical dos anabatistas. Temos ainda os menonitas, os quakers, a seita do Testemunha de Jeová, entre outros grupos que podem ser citados. Nós podemos louvar o zelo que eles têm, né? Pelo menos na forma que eles pegam a palavra. Não, está escrito isso, é isso e pronto, né? É um certo zelo, mas o literalismo deve ser considerado, no mínimo, uma má interpretação. Esse zelo em tomar essas palavras como de maneira literal mostra uma falta de compreensão, mostra uma falta de entendimento na interpretação. E eu queria chamar a atenção que o próprio Spurgeon, que eu tenho usado constantemente nas exposições, ele diz o seguinte, ele escreveu o seguinte no seu comentário a Mateus, que o juramento é proibido para um seguidor de Jesus, seja no tribunal de justiça ou fora dele, a regra é, de maneira nenhuma jureis. Essas são palavras escritas no último livro que Spurgeon escreveu. Ainda não dá para dizer que ele mudou de ideia depois disso, porque foi o seu último livro escrito. E eu fico com uma certa satisfação de falar isso. Eu gosto quando os homens que eu admiro erram, porque isso me lembra que eles são apenas homens, passíveis de erro, e que perfeito só há um, e que todos nós erramos. E eu fico satisfeito porque os grandes homens de Deus, além de serem falhos, justamente o que os torna grandes é que todos eles atribuem somente a Deus a perfeição total e a inerrância. Nenhum desses grandes homens de Deus bateu a mão na mesa em algum momento e disse: olha, eu tenho a interpretação perfeita e quem não me obedecer está errado, porque eu não erro. Todos eles atribuíam todos os erros de interpretação a si mesmo e todos os acertos de interpretação à obra do Espírito Santo, e o único que não erra, o nosso Deus triuno. Ora, proibição de todo juramento fica complicado, porque toda fé cristã, ela está enraizada e fundamentada no princípio bíblico da aliança, que porventura hoje foi explicado um pouco mais na escola bíblica. Deus é maravilhoso nessas coisas. Toda fé cristã, ela é fundamentada num princípio bíblico de aliança. E as alianças, elas não poderiam ser realizadas sem um elemento essencial de tudo aquilo que foi falado essa manhã na escola bíblica. Existe ainda um elemento essencial, que é o juramento, a promessa. Quem nos lembra isso é Sproul. Eu creio que Jesus poderia ter em mente aqui, além de várias
trechos de versos ou de várias não citações, mas meu Deus, todo dia, não é comentário, todo dia é isso. A gente vai ficar até meio-dia, mas eu vou lembrar. Lembrei. Além de todas as alusões a vários outros versos, não citações diretas, né? Eu creio que Jesus aqui ele podia ter em mente algo que só um comentarista, depois que eu escrevi, achei isso, ele citou a respeito da verdade. E eu citaria diferente, eu citaria ainda o 9º mandamento. Eu vejo uma alusão aqui também ao 9º mandamento. O que diz o 9º mandamento? Fala contra a mentira, fala contra o falso testemunho. Dessa forma, o texto poderia versar também sobre a mentira, uma das formas que o falso testemunho se apresenta. Assim nós compreendemos que o texto contempla a mentira e a verdade no falar, contempla a quebra de votos, contempla o uso indevido do nome do Senhor e contempla ainda juramentos irrelevantes. Lloyd Jones, ele responde a uma questão que é mundana, mas ela se apresenta falsamente piedosa. E os irmãos, de vez em quando, devem encontrar com alguém, quando você está discutindo uma coisa séria, vem alguém com aquela teoria assim, vocês ficam perdendo tempo com isso, existem coisas tão mais sérias para se verem, né? E o Lloyd Jones faz uma pergunta retórica, né? Como se fosse um questionamento desses homens falsamente piedosos. É proveitoso para nós considerarmos essa simples questão do nosso linguajar, de como deveríamos falar uns com os outros, quando nos defrontamos com tão vastos problemas neste mundo moderno. Nos confrontamos com guerras, com fome, com assassinatos, e vamos nos preocupar de como nós deveríamos falar uns com os outros, né? A resposta é que nós estamos, senhores, 24 horas na presença do Senhor. A resposta é que nós estamos 24 horas na presença do mundo. Assim, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos sal e luz. Tudo aquilo que nós fazemos como embaixadores. Tudo aquilo que nós fazemos como filhos de Deus, na presença desse Deus que sonda os corações. Logo, tudo que nós fazemos é importantíssimo. Tudo. Mas vamos desenvolver as categorias interpretativas desse texto, então. Em primeiro lugar, o alcance da lei. Aquela tensão entre o interior e o exterior, a aplicação e o julgamento externo e o interno. Conforme Jesus tem demonstrado, a lei julga o coração dos homens, o nosso coração, julga os nossos pensamentos, julga os nossos desejos e não apenas os atos exteriores. Poderia dizer até mais, julga os atos exteriores por esse julgamento interno. Os atos às vezes podem aos homens parecer bom, mas ao Senhor que sonda os corações nem sempre é assim. Ora, se a boca fala do que o coração está cheio, quando mente, quando jura por motivos fúteis, quando blasfema o santo nome do Senhor, o homem apresenta um sintoma exterior de uma doença interior. Esse é o grande ponto. O juramento, diz um teólogo, é a prova da existência da mentira no mundo. Não tivesse o ser humano a possibilidade de mentir, o juramento seria totalmente desnecessário. O juramento é a prova de que nós mentimos, a necessidade de jurar. E devemos lembrar que a mentira tem um pai. Segundo João 8,44, Satanás é o pai da mentira. Portanto, eu concordo com o puritano que diz que o juramento pressupõe alguma deficiência.
Todo juramento pressupõe alguma deficiência, pelo menos no que se refere ao homem, já que Deus também jura. Mas nós vamos ver o juramento de Deus e a deficiência o porquê a deficiência disso mais à frente. Desde a queda, a mentira faz parte do cotidiano do homem carnal. Infelizmente, desde a queda, desde o nosso nascimento e desde a nossa regeneração, a mentira também faz parte do nosso cotidiano. Não podemos falar o contrário disso. O abuso do uso da mentira foi o gerador do abuso no uso de juramentos. As pessoas deveriam falar a verdade. Quando deixam de falar a verdade, começa a se acumular a mentira. Quando se acumula a mentira, há-se a necessidade de se jurar. Quando se acumulam os juramentos vãos e falhos e que são quebrados, aí não resta muita coisa. Quando a palavra não vale, faz-se necessário jurar. Quando a palavra não vale. E a nossa palavra deveria valer, né? Na época do fio de bigode, agora é moda ter barba, então fica mais fácil, mas uma palavra empenhada valia, deveria valer. Nós não devemos nos enganar que no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, os homens eram menos mentirosos. Não eram. Mas até por nós mesmos, pelo nosso próprio exemplo, nos dá a impressão de que a mentira tem evoluído e a verdade tem encolhido. A lei, ela condena tanto a mentira quanto o juramento banal e muitas vezes mentiroso, e não todo o juramento. Juramento banal e mentiroso é aquele que é feito por qualquer coisa e que é mentiroso às vezes porque você usa do recurso do juramento para conseguir um crédito que você já não tem com a sua palavra. E você sabe que aquilo que você está jurando também não tem crédito algum, mas você pelo menos consegue uma passagem maior, né? Eu juro que isso é verdade, mas não é. Você sabe que não é. Veja, a lei, quando observada apenas na letra e não juntamente com seu espírito, faz o coração carnal criar vários subterfúgios, vários meios de burlar a lei. Há uma sequência, como eu já falei, de causa e efeito. Muita mentira gera necessidade de juramentos. Muitos juramentos quebrados gera necessidade de se criar uma casuística juramental. Explico. Como vimos, tanto no adultério quanto no assassinato, o sistema religioso criou zonas neutras para aplacar uma consciência pesada por esses delitos. Como nós vimos, matar e adulterar, todos sabemos que é errado. Mas o que os homens tinham feito, criando zonas neutras, entendendo que enquanto eu só desejo matar alguém, eu estou bem. Enquanto eu só nutro um ódio visceral por alguém, está tranquilo. Eu não fiz nada àquela pessoa. Enquanto eu falo mal dessa pessoa para todo mundo e assassino a reputação dela, olha, eu não relei a mão nela, está tranquilo, eu não quebrei o mandamento. A mesma coisa com o adultério. Enquanto eu só olho, só desejo, está tudo tranquilo porque eu não cometi adultério. Essa era a zona neutra que o sistema religioso criou para aplacar uma consciência pesada. Não, até aqui está tudo bem. O que Jesus faz? Jesus vem e passa o rolo compressor da lei, mostrando que tudo isso eram sofismas falsos, falácias. Eram retóricas para aplacar a culpa. Eram escapadas. E assim eles criaram um sistema de juramentos aos quais eles não se sentiam obrigados, sob o risco de pecar, a cumprir. Haviam então dois tipos de juramentos. Havia o juramento sério, não, esse é sério, e havia o juramento que você fazia, mas olha, se você não cumprir, está tranquilo. Ninguém precisa ser tão cuidadoso, diziam, sobre a guarda dos votos nas quais o nome de Deus não for usado. Nos chama a atenção Stott. Olha, o nome de Deus não foi usado nesse juramento.
Então não há uma seriedade. Uma coisa que tem que ser notada é que todo juramento, a pessoa ou a criatura ou o lugar, a coisa a qual se jura por ela, está sendo invocada como testemunha. Juro por Deus é você dizer assim: Deus é minha testemunha de que o que eu estou falando é verdade. Ele é a minha testemunha. Há uma seriedade muito grande nisso. Jesus, ele exemplificou alguns casos denunciando o quão ridículo era a ideia de que esses religiosos se envergonhassem, para que esses religiosos se envergonhassem da sua desonestidade intelectual proposital. Eles faziam isso de forma proposital. Repetindo o texto que nós lemos, no verso 34, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Está além do seu poder. Pode ser muito útil nós ilustrarmos esse momento aqui com a passagem do capítulo 23 de Mateus, quando esse assunto sobre juramento, ele volta à tona, mas ele volta à tona aí num confronto de Jesus com os fariseus. Aqui nesse momento Jesus está proferindo o que nós chamamos, a partir de Agostinho, que batizou dessa forma, o Sermão do Monte. Ele está proferindo um discurso. Em Mateus 23, ele está batendo diretamente nos fariseus numa discussão. E aí ele está proferindo os seus ais. E aí diz o seguinte, lá em Mateus 23, a partir do verso 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Que aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo sobre o que ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Olha a seriedade. A sagacidade maligna dos religiosos não podiam resistir à verdade da exposição do nosso Senhor a respeito da lei. Eis o perigo, senhores, de nós isolarmos um texto bíblico para fazermos dele uma base doutrinária. Isolar só um texto e dizer, não tá, e ainda a gente pode dizer, é bíblico. Nós não podemos isolar. A Bíblia deve ser compreendida de capa a capa. Ela tem um autor e uma mensagem. Estes homens, eles juravam por coisas criadas. Eles juravam por criaturas. Eles juravam por lugares, como se essas coisas não pertencessem àquele que as criou. Eles esqueceram o cabeçalho que dá significado à lei. Lembra quando nós expomos a lei? Êxodo capítulo 20, no verso 2, tem um cabeçalho maravilhoso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que o Senhor está falando aqui? Deus, antes de dar os mandamentos, Ele diz 3 coisas. Olha, eu sou o Senhor, eu sou o Criador e eu sou o Redentor. Por isso, eu vou dar umas regras agora e vocês baixem a bola.
Ele não joga as regras no vácuo. Ele nos lembra amorosamente quem Ele é. E nós não podemos esquecer disso. Os religiosos e aqueles que isolam algum trecho da lei ou de qualquer outro lugar, esquecem do cabeçalho das próprias Escrituras como um todo, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus céus e terra. Ou seja, tudo é criação de Deus. Ora, se jurar em nome de Deus é temerário, uma vez que nós o convocamos, como eu falei, como uma testemunha de que aquilo que nós estamos falando é verdade, usar a criação, usar as criaturas, não é menos temerário, pois tudo é dele, tudo foi criado por ele, e tudo é para ele. Nós não podemos isolar Deus da sua criação. E era isso que eles estavam fazendo. Havia o juramento mais sério. Não, eu juro por Jerusalém. A outra era mais sério ainda, um lugar específico. Não, eu juro pelo templo. Eu juro pela oferta que está sobre o templo. Ou seja, por mais que vocês tentem, diz Stott, falando como se Jesus estivesse dizendo, vocês não podem evitar alguma referência a Deus, pois o mundo todo é mundo de Deus, e vocês não podem o eliminar do mundo. Tudo pelo que o homem jura, de alguma maneira está Deus. Seja céu, seja terra, seja Jerusalém, seja até mesmo os fios de cabelo. Tudo isso está sob o controle absoluto de Deus. Tudo isso é propriedade exclusiva de Deus. Deixemos os exemplos de Mateus 23 até o momento oportuno, quando nós vamos expor. Vamos agora pegar os exemplos aqui de Mateus 5. O que esses homens diziam? O que a tradição, segundo eles, dizia? Nós juramos pelos céus, nós juramos pela terra, nós juramos por Jerusalém, nós juramos pela nossa cabeça. Mas o que é o céu? O céu não é nada senão o trono de Deus. E jurar por seu trono é jurar em seu nome, o nome daquele que senta nesse trono. Ah, mas eu juro pela terra. Mas o que é a terra? Nada, senão o capacho dos pés do Senhor, ou o estrado, ou o escabelo dos seus pés. É muito interessante esse termo, estrado, escabelo. O termo em grego, hipopodion, ele nos lembra a origem da palavra pódio, ou pódium, onde a terra seria o estrado dos pés do Senhor, a terra seria esse pódio, onde o Senhor colocaria os seus pés. Esse pódio onde ele deve ser glorificado e exaltado por sua criação e pela sua criação. É isso que o verso está nos dizendo. Ah, mas eu não juro pela terra, eu juro por Jerusalém. Mas o que é Jerusalém? Não é nada senão a capital real, a cidade do grande rei, e envolve o seu trono, a sua pessoa. Ah, mas vai lá, pelo menos nós podemos jurar pela nossa própria cabeça, né? Meu corpo, minhas regras, se diz hoje em dia. A minha cabeça eu posso, eu tenho livre-arbítrio para isso, pelo menos, eu acho. Agostinho nos diz o seguinte: como, porém, pode ser nossa, se não temos poder para fazer nem um só cabelo branco ou preto? A nossa cabeça só é nossa no que diz respeito à nossa responsabilidade de zelar por ela, e nada mais. A nossa cabeça, a nossa vida, o fôlego da nossa vida, tudo isso pertencem a Deus. E se alguém diz juro pela minha cabeça, está dizendo eu juro
por aquele que criou, por aquele que mantém, por aquele que sustenta a minha cabeça. Ora, nós não pertencemos a nenhuma outra pessoa, a não ser Deus, bem como estamos sob o seu total e absoluto e santo e amoroso controle. Até mesmo jurar pela própria cabeça envolve Deus, pois Ele é o Criador de tudo. Mesmo aqueles que, eu juro aqui de pés juntos, né? O mesmo jurando de pés juntos, nós estamos envolvendo Deus, pois Ele formou os nossos pés, e estes estão sob o seu controle e o seu cuidado. Pés esses que são benditos quando vão anunciar o Evangelho e não quando vão jurar em nome de Deus. Logo, todo juramento envolve Deus como testemunha. Dito de outra maneira, todo juramento é no nome do Senhor. É isso que nós temos que ter bem claro. Ainda, quem adorne as suas mentiras com outros tipos de juramentos. Eu juro pelos anjos. Eu já vi muito crente dizendo, eu juro pela Bíblia. Até mesmo, eu juro pelo túmulo da minha mãezinha. É uma tentativa sentimentalista para induzir as pessoas, a crerem, o que confirma a falta de crédito das nossas palavras. Eu juro pela Bíblia. Você está dizendo nas entrelinhas, primeiro você está jurando pela palavra de Deus, logo você está jurando por Deus. Em segundo lugar, você está dizendo o seguinte, olha, a minha palavra não é digna de crédito. Você não tem motivo nenhum para confiar em mim, porque eu dei todos os motivos do mundo para mostrar que tudo aquilo que eu falo é questionável. Mas eu invoco a Bíblia agora, para dizer que o que eu estou falando agora, pelo menos agora, é verdade. E muitas vezes ainda é mentira. Além de que estamos atribuindo as coisas criadas, seja a mãezinha, seja a Bíblia, seja anjos, tronos, potestades, nós estamos atribuindo a essas coisas criadas o poder e a autoridade que pertencem somente a Deus. Pertence a Ele. Se todo juramento é a Deus, nós estamos invocando Ele como nosso testemunho. Quando você tenta fazer um subterfúgio, não, eu juro pela Bíblia, você está tentando separar como, não é Deus, o testemunho é a Bíblia, a palavra que eu tanto amo, mas continua sendo Deus, e você está fazendo, seja da sua Bíblia, seja de anjos, seja do túmulo da sua mãezinha, um ídolo. Você está tentando equiparar aquilo com Deus. Nós não pensamos, senhores, naquilo que nós falamos. Nós não raciocinamos. Nós agimos como animais irracionais que aprenderam a falar. Nós abrimos a boca e blá, 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 blá. Mas não pensamos naquilo que estamos falando. Eu aconselho aos irmãos, na leitura no livro de Provérbios. É muito bom para aprender a respeito da língua. Não da forma que é usado por muitas igrejas, como se você falar alguma coisa vai acontecer, se você proferir uma bênção vai dar, uma maldição vai dar. Não nesse sentido espiritosférico que aí esquece da letra da lei e quer andar nas nuvens, quer andar no espírito. O homem bíblico, o homem cristão, o homem de Deus, ele tem a letra da lei e tem o espírito da lei. Ele não consegue ficar sem um ou sem outro, porque ele perde o equilíbrio. Mas Provérbios nos ensina bastante a respeito da importância e da, solenidade, importância e gravidade, seriedade daquilo que nós falamos. Nós não podemos esquecer que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras vãs. De alguma forma isso está sendo anotado. E que Deus nos ajude. Nós não podemos transformar coisas criadas em ídolos, em testemunhas. Portanto, vemos que o alcance da lei, resumindo esse ponto, ele é universal. Que tanto a mentira quanto o juramento banal, eles nascem de um coração corrupto,
e que jurar por qualquer coisa envolve Deus como testemunha e, portanto, a obrigação de cumprir a palavra empenhada, obrigação plena. É isso que Jesus está falando aqui. Não jurem por isso, por aquilo, por aquele outro. Tudo isso é jurar em nome de Deus e vocês têm que fazer. Segundo lugar, vamos ver o espírito da lei. Aquela tensão entre o positivo e o negativo da lei. Entre aquilo que a lei nos conduz a fazer, nos obriga a fazer, e aquilo que a lei nos condena ou nos proíbe de fazer. Jesus ele demonstra que a lei ela não é exaustiva. Jesus ele demonstra que a lei é exaustiva no seu alcance, mas não como uma lista de pode e não pode, né? Mas como um princípio elementar, basilar, que guia a um caminho positivo para se evitar o pecado. A melhor forma de você evitar o pecado, o caminho errado, o erro, é você fazer o correto. Essa é a melhor forma, é o melhor antídoto. Pastor, como é que eu faço para não pecar? Faz o certo, faz aquilo que é positivo na lei. Como evitar a mentira? Como evitar o abuso irrefletido de juramentos? Como evitar a profanação do nome do Senhor? Como fazer isso? É simples. Falemos a verdade. Falemos a verdade sempre. E falemos a verdade sempre e em amor, nos diz a palavra de Deus. Porque tem gente que gosta de dizer assim, meu único defeito é a sinceridade. Não é que ele é sincero, é que ele não tem língua, ele tem uma faca na boca. Ele não tem mãos, ele tem 2 guilhotinas, sai cortando para tudo que é lado. Aí ele diz, não, é que eu não posso mentir. Fala as coisas, joga as coisas na cara, tudo sem amor, e vem dizer, não, mas é que eu não posso mentir. Falar a verdade sempre, esse é o antídoto, mas falar essa verdade em amor. Falar a verdade, senhores, falar a verdade completa, sempre é algo tão carregado de perigos, que só é possível aquele que confia plenamente em Deus, diz um teólogo. A lei, conforme Jesus explica, ela estabelece um alvo para o bem-aventurado. E o alvo é que estes sejam tão íntegros, tão dignos de crédito, tanto naquilo que prometem, como naquilo que afirmam, tão honestos, que jamais deveriam precisar recorrer a um juramento. O bem-aventurado, o nascido de novo, ele deve ser aquela pessoa que se ele diz que é branco, se ele diz que é vermelho, se ele diz que sim, é sim, se ele diz que não, é não. É a nossa vida, né? É a nossa descrição. Misericórdia de nós, Senhor. O crente, senhores, conforme a lei e conforme Cristo, que interpreta a lei, ele deve ser reconhecido como alguém cuja palavra se pode confiar. E hoje nós vivemos em dias tão atordoantes que quando o predicado, aquilo que dá qualidade ao substantivo da pessoa é evangélico, ao invés de isso dar uma áurea de crédito à pessoa, dá de descrédito. É um mal pejorativo. Hoje, quando o correto deveria ser, não, eu posso confiar em fulano. Por quê? Porque fulano é um homem de Deus. Ele teme ao Senhor, ele sabe que está diante de Deus em tudo aquilo que ele fala. Quando ele fala que vai fazer, ele faz. Quando ele diz que não, é não. Hoje nós estamos nos dias mais confusos, mais complicados. Cuidado com fulano, porque é daquelas igrejas. É crente. Vamos alugar alguma coisa para ciclano. Mas ele é crente.
Isso aí faz dívida por fé, depois ora para que Deus segue o cobrador. Isso não é complicado. É complicado. Esses são os nossos dias, senhores. É isso que temos feito com o Evangelho. O crente, conforme a lei, conforme Cristo, deve ser reconhecido como alguém cuja palavra se pode confiar. Essa é uma verdade que pode ser afirmada sobre os crentes de hoje? Infelizmente não. Mas falar no coletivo é muito mais fácil que falar no individual, né? Então vamos para o individual. Nós somos pessoas às quais a palavra tem valor como verdadeira. Quando você fala alguma coisa, as pessoas têm certeza que aquilo é. Nossa palavra deve ser considerada confiável, de tal maneira que o juramento não torne-se apenas dispensável e inútil, mas não necessário. Na época de Jesus havia uma seita. Jesus, até esses estudiosos aí do nível super interessante da vida, eles gostam de afirmar que Jesus pertenceu à seita dos essênios. Eram sujeitos pitorescos, para dizer o mínimo, muito errado em algumas formas de ver as coisas, mas, segundo o historiador Flávio Joséfo, eles tinham um ditado que é maravilhoso, que diz o seguinte: aquele em quem não se pode crer sem jurar por Deus, já está condenado. Como está a credibilidade daquilo que nós falamos, senhores? Quando há um compromisso, duas pessoas estão nos aguardando, houve algum contratempo, o que essas pessoas dizem de nós? Fulano não chegou ainda. Não, fica tranquilo, ele disse que vinha, ele vai vir. Eu vou precisar de tal coisa, não se preocupa, Ciclano disse que vai levar, ele vai levar. Eu estou em dúvida se tal coisa aconteceu. Não, fica tranquilo, porque Beltrano disse que não aconteceu, e se ele disse que não aconteceu, é verdade. Assim é que era para nós sermos, senhores. Nós nunca deveríamos, diz Sproul, precisar de juramento, nem mesmo sob exigência do Estado, nem mesmo num julgamento, porque existem correntes religiosas hoje que dizem: eu não juro, eu não juro, eu não dou sangue, eu não faço nada no sábado, eu não pego em armas, eu sou pacifista. Se acha o suprassumo da santidade. Não é errado de maneira alguma, num julgamento, você jurar, mesmo porque é ordenado isso. Agora, a grande questão é que não haveria necessidade. Agora vai falar Beltrano da Silva. Quem é ele? É membro da Igreja Reformada de Blumenau há 4 anos. Não precisa pedir juramento. Esse cara aqui, ele fala a verdade. Como é que foi? O que aconteceu? Ele vai falar. Como se diz, ele vai dar a letra. E a letra real. Que triste os nossos tempos, senhores. O ponto é que nós deveríamos evitar juramentos, a não ser quando obrigados. E obrigados como? Seja pela justiça do Estado, seja pelo amor aos nossos irmãos, quando a sua fraqueza ou incredulidade exigirem. Às vezes é necessário que nós façamos isso. Não porque somos mentirosos, mas pela incredulidade, pela fraqueza do irmão. Infelizmente, hoje nós juramos pela fraqueza não do irmão, mas da nossa dignidade, da nossa verdade. Sempre que houver necessidade formal ou imposição do Estado, ou ainda imposição da igreja, não há nada de errado em jurar, desde que você esteja jurando e falando a verdade. Porque, como vimos, você estará invocando a Deus como testemunha. Como já dissemos, a aliança, senhores, envolve juramento.
O pacto de Deus com os homens envolveu o juramento da parte de Deus. Em nossa profissão de fé, quando nós fizemos a profissão de fé pública, nós juramos. Quando nós nos batizamos, nós fizemos votos e juramos. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós juramos. Aqueles que são ordenados, investidos de alguma autoridade na igreja, seja diácono, seja presbítero, ele está jurando. Quando nós casamos, nós juramos. As igrejas procedentes da Reforma, elas consideram em suas confissões que o jurar exigido por atividades governamentais ou até mesmo pela igreja é totalmente correto e não é atingido pela proibição do Sermão do Monte. Isso é ponto pacífico. Jesus, em Mateus 26, ele está sendo inquirido, ele já foi preso, ele já está caminhando na sua paixão em vias de cruz. E lá, ele pronuncia-se quando conjurado em nome de Deus. E ele não condena o erro, ou um pretenso erro. Lembram da história, né? Jesus está quieto diante das autoridades, não fala nada. E eles perguntam e ele não abre a boca, mudo. Até que uma autoridade diz: conjuro-te, em nome de Deus, dize-nos, tu és o Cristo, tu és o Messias. E aí Jesus responde: assim tu disseste. Ele responde. Ele poderia, se fosse errado jurar nesse momento, ter dito: tu és autoridade em Israel e sabes muito bem que não deveria se jurar, nem se pedir que alguém jurasse. Não, ele não faz isso. Ele aceita a autoridade e jura: conjuro-te em nome de Deus. Nós vemos, senhores, em diversas ocasiões no Antigo Testamento, os santos homens de Deus prestando juramentos. Nós vemos Paulo, o apóstolo dos gentios, que chega e tem a ver conosco, em Romanos 9:1, em 2 Coríntios 1:23, em Gálatas 1:20, jurando: que digo, não minto, mas afirmo, Deus é minha testemunha. Paulo fala isso. O próprio Deus jurou quando ele estabeleceu a aliança. Eu tenho cercado isso desde o início, mas toda a nossa fé depende disso. O autor de Hebreus, no capítulo 6, verso 17, registra o seguinte, prestem atenção: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. O que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui, senhores? Que Deus jurou. A aliança é uma promessa de Deus que envolve juramento. E qual é o juramento? Ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação. Esse é o grande ponto. Lembra que eu falei que todo juramento envolve uma falha? Ele só é necessário porque existe uma falha. No nosso caso, a falha é em dizer a verdade, é em a nossa palavra ser digna de crédito. Por isso nós precisamos jurar. Tá, mas e Deus? E quando Deus jura, a palavra dele não é confiável? De maneira nenhuma. A falha que levou Deus a condescer com o nível humano não se deve a qualquer falsidade da parte de Deus, mas da nossa incredulidade. Deus, se permitam-me usar esse termo, se rebaixa a ter que jurar, porque sabe que nós somos incrédulos. E agora é Deus dizendo: eu juro por mim mesmo que eu vou fazer aquilo que eu falei.
Portanto, senhores, o mandamento, negativamente, ele não proíbe o juramento, mas ele condiciona o juramento a determinados eventos excepcionais e solenes, né? Um casamento, um batismo, um julgamento, às vezes alguma incredulidade de algum irmão. E positivamente, o mandamento nos conduz à não necessidade de juramentos banais, uma vez que a nossa palavra deve ter valor absoluto. Sabe aquele cara chato? Não, eu juro que isso é verdade. Não, isso aqui é verdade, eu juro. Não, eu juro, isso é verdade. Eu juro. Isso é errado. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Nós estamos 24 horas na presença do Senhor. E tudo o que falamos, falamos perante Deus, ainda que nós não juremos pelo seu nome. Assim, o bem-aventurado sabe que está falando diante daquele que sonda o coração, e por isso ele falará a verdade, não necessitando de juramento. As suas palavras sempre serão sim, quando for sim, e não, quando for não. Como já afirmamos, Deus é verdade, e Satanás é o pai da mentira. A mentira e o engano de um lado e a sinceridade transparente do outro caracterizam dois reinos fundamentalmente opostos. É assim que nós devemos ver aqueles que mentem e aqueles que não mentem. Dois reinos. O Deus que é verdade, como pai dos seus filhos que falam a verdade, e Satanás, o pai da mentira, como pai daqueles que precisam mentir. Nosso Deus nos diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus e sereis santos, porque eu sou santo, em Levítico 11. E Jesus nos diz no Sermão do Monte, no final desse capítulo 5, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Fomos chamados ao reino de Deus, regenerados e feitos sal e luz. E aí eu pergunto, temos agido como bem-aventurados? Temos agido como cidadão do reino? Ou como filho das trevas? Os juramentos não foram proibidos. O que foi proibido desde sempre foi a mentira. O que foi proibido desde sempre foi a quebra do juramento. O que foi proibido desde sempre foi o falar em vão o nome do nosso Deus. O juramento desnecessário, hipócrita, usado para impressionar o ouvinte, para aumentar uma história, esse sempre foi proibido. Não, aí eu pesquei um peixe e ele era desse tamanho, eu juro. Sabe, você quer dar uma ênfase. Você jura pelo quê? Todo juramento vai ser em nome de Deus. Direto ou indiretamente. Fala a tua história. Fala que você pegou uma piavinha, não tem problema nenhum. Agora não use, não invoque a autoridade do nome de Deus para falar bobagem e mentir. A solução do problema, senhores, está no coração, para onde a lei aponta e de onde deve transbordar a verdade e a sinceridade, assim como o amor a Deus. Terceiro ponto, o objetivo da lei. O objetivo da lei é conhecer a Deus, excedendo a justiça falha e hipócrita dos fariseus e dos nossos religiosos de hoje em dia, sendo, portanto, nós perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Como de costume, eu vou dividir isso em 5 pontos para nós entendermos. O primeiro objetivo da lei é nos levar ao temor. A justiça exigida e possível ao bem-aventurado, ela é elevada. Ela é muito elevada. Nós devemos ter temor, pois a lei foi dada por aquele de quem nós não podemos sair de sua presença. Não tem um lugarzinho neutro que você pode mentir, que Deus não vai ouvir. Você sempre vai estar na presença de Deus. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses, quando você mente para você mesmo, sozinho, você está na presença de Deus. E você está invocando Deus como testemunha para você mesmo da sua mentira. Falar a verdade sempre é difícil. É difícil. Tem gente que se
orgulha, não, eu sempre falo a verdade. Eu quando não era crente eu mentia, mas hoje eu só falo a verdade. Mentira! Já está mentindo não falar isso. Começamos daí. Falar a verdade sempre é muito difícil. Desde aquelas coisas mais simples. Olha como Jesus facilita as coisas. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Toca o telefone, você não quer atender, diz que eu não estou em casa. Você teme mais aquela pessoa que você não quer falar do que a Deus, irmão. Pega o telefone e diz: eu não quero falar contigo, agora eu não quero falar, desliga. Mas não quero falar. Diz para a pessoa que eu não estou. Aí lá vai a criança e diz: meu pai mandou dizer que não está. Pelo menos se vai mandar dizer, diz assim: o pai mandou dizer que ele não quer falar contigo agora. Ele está ocupado, ele está ruim, ele está, desde que seja verdade, Ele está ocupado na frente da TV, vendo TV. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Mas eu me perdi aqui do ponto, estou falando de temor. Falar a verdade é sempre difícil, muito mais difícil é falar essa verdade em amor. Quando nós falarmos, que falemos a verdade. Quando dissermos que vamos fazer algo, que façamos aquilo. Se nós não quisermos alguma coisa, que possamos dizer não. Que nós não assumamos compromissos com o intuito de quebrá-los. Nós falhamos até nisso. Vamos tomar um café um dia desses, bora lá. Você não quer, você não vai. Já diz de cara, tá difícil agora. Que as nossas palavras tenham sempre valor, como de um juramento. Que você não precise jurar, mas aquilo que você fala, que venha com uma autoridade como se fosse um juramento. Ele falou. Se ele falou, é verdade. Stott diz que quando o monossílabo é suficiente, por que perder tempo e fôlego acrescentando algo mais? Muitas vezes, sim, tem que bastar. Não, tem que bastar. Segundo objetivo da lei, nos levar à humildade. 1 Pedro, capítulo 2, nos diz o seguinte, sobre Jesus: nem dolo algum se achou em sua boca. Que palavra, hein, irmão? Não se achou dolo algum em sua boca. Que possa Cristo ser o nosso exemplo, e que com o auxílio do Espírito Santo nós possamos seguir os seus passos, buscando ser santo como Ele é santo. Para isso é necessário reconhecer quem somos, que somos mentirosos. Para isso é necessário reconhecer as nossas debilidades, pedir perdão e pedir auxílio. Assim como o divórcio é devido à dureza do coração humano, os juramentos devem à falsidade humana. Se devem à falsidade humana. Ambos, eles foram permitidos por lei, mas nenhum foi ordenado, nem deveriam ser necessários. Que nós possamos buscar com humildade em Deus força. Cada vez que um juramento for necessário, que nós consideremos nossa humilhante posição. Cada vez que for necessário, exercício de piedade para os irmãos. Cada vez que for necessário você entrar num juramento, quando você vê um juramento, lembra que isso ali, esse momento, é uma comprovação do estado pecaminoso do homem. E aproveite esse momento para suspirar pelas coisas mais altas, para ansiar o reino, quando nós não vamos mais precisar jurar por nenhum motivo, porque não vai mais haver mentira em nossos lábios. Terceiro objetivo da lei: dependência. Somos bem-aventurados, fomos regenerados, recebemos, Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e a lei, ela foi escrita em nossos corações. Sendo assim, que nós possamos ter completa dependência do Espírito Santo, que possamos lembrar do que Paulo diz: não entristeça o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade.
e que possamos ouvir a instrução de Paulo. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bonhoeffer ele diz o seguinte: a mentira destrói a comunhão. Isso é verdade. Uma igreja onde a mentira circula pelos corredores, ela não tem comunhão. Essa comunhão é destruída, as pessoas são machucadas, as pessoas acabam se afastando por isso. Mas ele continua: a verdade, porém, acaba com a comunhão falsa e cria a verdadeira fraternidade. Às vezes, senhores, nós somos tão metidos a santinhos e tão demoníacos na nossa forma de agir, que nós preferimos uma unidade falsa, ruim, com aqueles que nós não devemos ter unidade ou compromisso, não falando a verdade. Não, se eu falar a verdade, fulano pode se ofender e pode ir embora. Que vá! Foi tarde. A mentira destrói a comunhão. A verdade, porém, acaba com a comunhão falsa e cria a verdadeira fraternidade. Quarto objetivo, gratidão. A lei leva o pecador a Cristo para ser justificado, e Cristo nos leva de volta à lei, regenerados agora, justificados por sua justiça, para nós sermos santificados por seus mandamentos. A lei não nos salva, mas ela condena. Cristo é que nos salva, e uma vez salvos, nós devemos então obediência e gratidão eterna. Nós devemos ser gratos, porque sabemos que um mísero pecado bastava para nossa condenação, e a falta de verdade em nossos lábios é suficiente para nos condenar. Mas Deus, em Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados. Aquele que é o caminho, aquele que é a vida, Ele é também a verdade, e que Ele receba toda a glória, toda a gratidão e toda a obediência da nossa parte, porque obedecer, senhores, é melhor do que sacrificar. E aquele que ama Jesus, Jesus diz o seguinte: quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Que sejamos gratos, e a nossa atitude de gratidão seja uma atitude de obediência. E o quinto objetivo da lei é a obediência em amor. Obedecemos a lei conforme Jesus ensinou, quando nós somos tão autênticos que a nossa palavra vale como um juramento. Nós obedecemos a lei conforme Jesus ensinou, quando nós não nos lançamos em juramentos banais, quando nós não usamos o santo nome de Deus em vão, quando nós cumprimos os nossos votos. Nós obedecemos a Deus, e esse é o objetivo da lei. Inclusive, os votos que nós fizemos na profissão de fé, no matrimônio, no batismo, na ordenação e em tudo mais que for necessário e for solene. Um teólogo ele escreve o seguinte para finalizar: a proibição dos juramentos, portanto, não impede que os cristãos dos nossos dias jurem dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade num tribunal. Ele está falando, claro, num contexto americano. Nem que incluam em suas palavras uma declaração como Deus é minha testemunha ou juro por Deus, para enfatizar a plena veracidade do que dizem. Às vezes é necessário que você diga: Deus é minha testemunha, que eu fiz tudo que foi possível para tal coisa acontecer. Mas você só deve falar isso se de fato você fez tudo o que era possível. Se não foi, então não fale. Todavia, a seriedade de declarações como essas deve apontar para um uso marcado por prudência e por sabedoria, apenas em contextos nos quais as pessoas estejam plenamente certas da veracidade daquilo que afirmam. E que o Senhor nos ajude. Se a nossa palavra for sim, que seja simplesmente sim. E se a nossa palavra for não, que seja simplesmente não. Tudo no nosso dia a dia, tudo que for além disso, ou qualquer acréscimo, ou palavra adicional, tem a sua procedência naquele que é o pai da mentira.
que não sejamos assim e que o Senhor nos ajude. Antes de nós orarmos, fique em pé. Eu lembrei agora de uma história de Tomás de Aquino, num momento que ele estava com alguns irmãos, e ele tinha uma fama de ser muito crédulo nas coisas que ele ouvia. E aí uma daquelas pessoas querendo brincar com ele, se não me engano foi enquanto fazia o seminário, alguma coisa assim. Uma daquelas pessoas disse: olha, uma vaca voando aqui no céu. E Tomás de Aquino foi para a janela e foi ver. E todos começaram a rir dele, porque ele foi procurar no céu uma vaca voando. E quando estavam rindo, ele olhou para essas pessoas e disse assim: olha, em verdade eu achava que era menos difícil eu ver uma vaca voando do que eu ver um irmão mentindo. Que as nossas palavras possam ser permeadas e fixas e sérias e solenes. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, e que o Senhor nos ajude. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por Tua graça e por Tua misericórdia que nos alcança através de Cristo Jesus. Pois mais uma vez nós vemos que a lei nos humilha, que a lei revela aquilo que nós somos, que a lei revela que a Tua obra não terminou em nossas vidas, que nós estamos sendo santificados ainda. A Tua lei revela que há muita mentira nos nossos lábios e mais ainda em nossos corações. Senhor, pedimos perdão por isso. Pedimos perdão confiando em Ti, que jurou, por causa da nossa debilidade e falta de fé, que nos perdoaria em Cristo Jesus, nosso Senhor, que entrou numa aliança conosco. E nós confiamos, Senhor, que a Tua obra vai terminar, que Jesus não vai nos largar até que tudo esteja consumado, que a boa obra iniciada vai ser finalizada naquele glorioso dia. E nós pedimos que até lá, Senhor, nesse processo de santificação, que nós possamos pensar, meditar em cada coisa que nós falarmos, que não saiamos falando palavras ao vento, mas que meditemos na veracidade de tudo aquilo que sai da nossa boca. Que possamos nos usar de sim para sim, não para não. Que tenhamos temor a Ti. E que nenhuma palavra, nem juramento falso, banal, possa sair dos nossos lábios. Senhor, para isso, nós confessamos que precisamos do Teu auxílio, pois nós não podemos fazer sozinhos. E confessamos também, Senhor, que cremos na Tua palavra. Cremos que Tu estás nos santificando a cada dia. Que nós possamos olhar para os nossos dias passados e vermos um progresso constante enquanto Tu nos prepara para a glória eterna. Obrigado, Senhor, porque Tu nos salvaste. Nós não merecíamos. Obrigado, porque Tu é o padrão da verdade. Como Paulo falou, seja Tu sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós somos mentirosos, mas não queremos mais ser, para sermos santos, como Tu és santo. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, humildemente, no nome santo e verdadeiro de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.